E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta semana a gente teve um jogo bastante confuso ali entre Juazeirense e Sport. Já fiz um vídeo sobre isso, né? Vai aparecer aqui no canto. No final desse vídeo aqui, já fiz um vídeo comentando as diversas questões que ocorreram no jogo. Mas uma delas ali merece, acho que, um comentário à parte. Porque daí acho que nem tem tanto a ver com as confusões ali que acabaram atrasando o jogo. Daí acho que é uma coisa séria que deve ser tratado com atenção. Que foi uma pancada que o atacante Dedé do Juazeirense levou na cabeça numa dividida pelo alto. Ele acaba caindo desacordado e uma ambulância tem que entrar no gramado ali para ajudar o atendimento e depois ele volta pro gramado. Essa é uma situação muito comum de a gente ver no futebol e a gente vai lembrar de várias, entendeu? Eu já fiz matéria sobre isso que eu citei algumas, vou colocar aqui link na descrição, mas vocês vão lembrar ali. Já teve caso do César, goleiro do Flamengo, na final de Copa Sul-Americana contra o Independiente. Já teve caso do Álvaro, um caso que ficou conhecido aqui no Brasil, o Álvaro Pereira, lateral esquerdo da seleção uruguaia. Ele também jogou no São Paulo, né, que sofre uma pancada, todo grog ali no Inglaterra e Uruguai, disputado em São Paulo pela Copa do Mundo de 2014, ele todo grog ali, o médico faz sinal de que ele tem que substituir, ele não aceita a substituição, ele quer continuar, e a gente vê isso acontecer, o jogador leva pancada, meio grog, mas ele quer continuar, que raça, é isso aí, e muita gente viu isso quando o Álvaro Pereira faz isso, no jogo disputado na então Arena Corinthians, e de fato, você como torcedor tende a gostar de quando você vê o jogador se sacrificando, o jogador ali tentando se esforçar ali para continuar em campo e tentar ajudar o time a ganhar. Aí você fica, isso aí, tudo. Mas não é assim que tem que ser. Eu já fiz um vídeo aqui na origem, lá no começo do canal, depois até fui conferir esse vídeo eu gravei no estúdio do Desimpedidos ainda, depois de uma gravação que eu fiz lá no Desimpedidos, eu pedi lá, perguntei se eu podia usar o estúdio rapidinho para gravar um vídeo aqui pro meu canal, então vocês vão ver lá, tá até o estúdio dos Desimpedidos ali, falando sobre isso, tá? Vai aparecer também aqui no final. Eu fiz um vídeo sobre por que o futebol tem que levar as pancadas na cabeça mais a sério. Mas aqui eu vou explicar por que isso é tão importante, porque, sobretudo no esporte americano, que essa discussão se tornou muito séria e acabou se espalhando aí pelas outras modalidades e chegando, enfim, no futebol. E também vamos falar sobre como a Premier League tomou uma decisão bastante interessante e engenhosa para lidar com isso e, no final das contas, eu não duvido que acabe virando modelo para outras ligas no mundo. Primeiro, qual que é o problema da concussão, né, que é a pancada na cabeça que os atletas recebem? É uma lesão que muitas vezes você não percebe tão claramente. É assim, você percebe, mas ela não incapacita totalmente o atleta de continuar em campo. Então muitas vezes o atleta mesmo, pelo espírito de competição, o técnico, porque tá pilhado para ganhar o jogo, e até o departamento médico do time, porque não quer parecer que foi o responsável lá por ficar desfalcando o time, bota o cara para jogar. O cara tá correndo, não tá? Assim, o braço tá zoado, a perna tá zoada, ele tá sentindo ele tá conseguindo andar, correr, então joga. Né? É diferente de uma lesão que você tem na perna, no braço, daí dependendo da modalidade, se for usar o braço, que você tem alguma lesão ali que você não consegue realizar os movimentos básicos do jogo. Com a concussão, uma pancada na cabeça, você não deveria ser visto como alguém apto a jogar. Mas, assim, os movimentos básicos do jogo você consegue, então muitas vezes deixam jogar. E isso que é perigoso. Porque no final das contas, se você leva uma pancada na perna, tá com muitas dores, a própria dor vai te dificultar de você realizar os movimentos, chutar, correr, alguma coisa assim, e só nisso você já acaba sendo substituído, porque você se torna um jogador muito pior do que outros. A pancada na cabeça nem sempre tem esse efeito. Muitas vezes o jogador fica grogue, mas depois de um tempo ele acaba, dá para jogar. E ele não percebe o real ferimento que está acontecendo ali. Porque às vezes a questão não é só uma dor instantânea que vai te atrapalhar para correr ou não. Vem algo de mais longo prazo que às vezes você só vai sentir lá na frente. E foi isso que aconteceu com o futebol americano. Tem até um filme, chama Concussion, mas que você vai encontrar aqui no Brasil como Um Homem Entre Gigantes, né? Uma história real de um médico, inclusive nigeriano, mas que trabalhava em Pittsburgh, que ele começou, ele acabou encontrando o cérebro de
ele acabou encontrando o cérebro. Ele acabou encontrando, tem que fazer a avaliação de um corpo de um ex-jogador de futebol americano que morreu. E daí, avaliando o cérebro dele, ele começa a perceber que tem coisa errada, e daí ele começa a fazer pesquisas em cima do cérebro de jogadores de futebol americano. E ele descobriu que vários deles tinham uma doença que era só conhecida em ex-lutadores de boxe, que é um problema cerebral, o CTE, que é chamado de CTE, que são de várias pequenas lesões ocasionadas no cérebro ao longo de muitos anos levando pancada na cabeça. Tá? Isso causa sequelas no cérebro que deixa que você, enquanto o jogador é atleta, muitas vezes ele não sente. Às vezes já sente, mas muitas vezes não, e às vezes ele só vai perceber depois que ele encerrou a carreira. Isso daí pode causar diversas coisas, como demência, como extrema agressividade e, em alguns casos, até tendências de suicídio e depressão muito forte. Isso foi visto já em diversos jogadores de futebol americano. Vários deles começaram a apresentar esses problemas. Vários acabaram, inclusive, se suicidando por decorrência disso tudo, né? E daí houve até um processo pesado contra a NFL, porque a NFL ela teria escondido dos jogadores que eles estavam expostos a isso. Então a NFL botava eles para jogar, médicos contratados pelos times da NFL liberavam eles para jogar, falando, não, você está saudável, você está em condição de jogo, quando eles tecnicamente não estariam por causa das pancadas. E no futebol americano você leva muita pancada na cabeça, né? Depois começou a ver isso em várias outras modalidades, acabou se identificando que há esse problema. Hockey no gelo tem também muita pancada, acaba dando problema com isso, e acabaram chegando no futebol. Chegaram até a fazer ideias ali, propostas, de que, por exemplo, em jogos de categoria de base, não de categoria de base, jogos infantis, de criança ainda, que ainda não estão com o corpo completamente formado, se impedir que se desse cabeçada. Que, por exemplo, que as crianças cabeceassem a bola, porque poderia estar antecipando ali um início de microlesões cerebrais, num período em que o cérebro ainda tem formação, né? Isso nos Estados Unidos, teve muita gente que chegou a levantar essa ideia. É uma coisa que aparentemente não colou muito no resto do mundo, mas começou-se a discutir em que fazer com pancadas na cabeça. Uma que a gente lembra bem é o caso do Peter Cech, que levou uma pancada na cabeça e começou a jogar até o final da sua carreira com uma proteção nela. Essa proteção é uma proteção até regulamentada pela FIFA, porque é uma proteção que assim, ela protege a cabeça do jogador, mas ela também não se torna uma arma, ela não deixa a cabeça, por exemplo, mais dura, para o caso de, por exemplo, o jogador numa trombada de cabeça, ele se protegeu, mas ele lesionou o outro mais do que lesionaria. Ou também não se transformar numa ferramenta de tirar vantagem técnica. Por exemplo, uma bola cruzada, ele vai dar uma cabeçada, essa cabeçada não vai sair mais forte do que ela sairia se fosse feita com a cabeça. Então o Peter Cech, que é goleiro, então ele não vai dar muita cabeçada, mas ele usa isso, mas é regulamentado pela FIFA, mas quase nenhum jogador usa. Eu não lembro muito de jogador de futebol usar isso, sem ser jogador que esteja num retorno de tratamento de pancada na cabeça, né? No rugby, por exemplo, já é mais comum a gente ver jogadores que atuam permanentemente com uma proteção muito parecida, né? Então esse que é o problema das pancadas na cabeça. Então o jogador, quando ele volta, ele está conseguindo correr, e depois de um tempo, talvez ele até, depois daquele período meio grog, talvez ele até fique um pouco mais consciente e consiga jogar, mas ele está com uma lesão na cabeça, e essa lesão tem que ser tratada com cuidado, porque ele está conseguindo correr, jogar, mas ele pode sofrer mais pancadas naquele mesmo jogo e piorar essa lesão. Então ele teria que ser retirado de campo, tem que ser tratado como se ele tivesse tido uma pancada na perna que ele não consegue mais jogar, né? Um problema muscular que ele não consegue mais jogar, tinha que ser tratado assim. Mas o mundo do futebol não trata, né? Por mais que você fale, não pode jogar, o que acontece? O jogador quer jogar, quer dar um jeito, o médico do clube não vai querer ficar também arranjando motivo para tomar briga ali, tomar bronca ali do técnico, tudo. Então botava para jogar. Então aí a Premier League veio com uma ideia que está sendo implementada nesta temporada, atual temporada, que começou em fevereiro agora, mês passado, que eu achei bem engenhosa.
ainda mais aproveitando que a Inglaterra só tem 3 substituições, não está com aquelas 5, que a FIFA permitiu pela pandemia, ela está permitindo 2 substituições extras por pancada na cabeça. Então, se você tem um jogador que levou uma pancada na cabeça, ele sai de campo, ele passa por uma avaliação ali na beira do gramado, existe toda uma série de procedimentos que o médico tem que fazer para ajudar a diagnosticar ou não a pancada, se foi só uma batida na cabeça, normal, ou se foi realmente uma pancada que pode ter levado a uma concussão, ele faz esse diagnóstico. Se esse diagnóstico for de concussão, o time pode chegar e fazer uma substituição por concussão. É uma substituição nova. Não conta entre as substituições normais de jogo, é uma substituição extra que o time faz. Por que essa substituição extra é importante? Porque daí você permite ao time trocar sem ter um incentivo de tentar manter o cara, porque eu vou gastar uma substituição agora, 20 minutos de jogo, o cara leva uma pancada na cabeça e vou gastar uma substituição, mas daí lá na frente no jogo, fica aí no campo. Não, você trocou e você continua podendo mexer no time lá pra frente. Tá? Além disso, de falar, mas daí o time pode chegar e fingir uma concussão, o cara pode dar uma de malandro, finge uma concussão, porque daí ele pode fazer uma substituição a mais com o adversário, é uma esperteza. Para isso, a Premier League pensou também na malandragem. Então, que quando um time faz uma substituição por concussão, o time adversário passa a ter uma substituição a mais no jogo. Passa a poder fazer uma quarta substituição sem ser por concussão. Pode ser uma quarta substituição qualquer, né? Então você protege o outro time de uma eventual malandragem do time, da equipe que teve o atleta que sofreu a pancada na cabeça. Você pode fazer 2 por jogo. Cada time pode fazer 2. Então você pode no final das contas, você pode fazer 7 substituições. As 3 normais, as 2 por concussão e mais 2 pela concussão do outro. Mas 4 concussões no mesmo jogo também é meio complicado. Não é muito comum, mas teoricamente você até poderia chegar nesse limite. Agora, e se um time tiver 3 jogadores com concussão durante o jogo? Daí não vai poder? Daí não. Daí a terceira substituição, ou ele gasta uma substituição normal, se ele ainda tiver alguma substituição normal para gastar, ou ele vai ter que ficar com um jogador a menos, só que esse jogador não vai ser autorizado a voltar para o gramado. Tá? Mas, convenhamos, é difícil acontecer 3 concussões de um mesmo time num mesmo jogo. Não é uma coisa muito provável de acontecer. Então, devem ser casos raros que a gente vai contar ali, no final depois de algum tempo, a gente vai contar nos dedos dos jogos em que um time acabou ficando com um jogador a menos por causa disso. De qualquer forma, achei a medida da Premier League bastante engenhosa, para proteger o jogador que sofre uma pancada na cabeça. E a gente tem casos. O Jiménez, por exemplo, do Wolverhampton, atacante mexicano, sofreu uma pancada na cabeça gravíssima e já está há meses fora de ação, justamente para ter uma recuperação cuidadosa, correta. Se fosse um tempo atrás, ele já tinha voltado pro gramado faz muito tempo. Já tá conseguindo correr? Volta aí, vai. Não é mais assim que as coisas funcionam e não é mais assim que as coisas têm que funcionar aqui no Brasil também. E essa discussão, sempre que alguém levanta esse papo, mas isso é frescura, tem que ter raça, é muito mimimi. Não, isso é coisa séria. Vendo o que aconteceu nos Estados Unidos com os ex-jogadores de futebol americano e ex-atletas de outras modalidades também com muita pancada na cabeça. Tem jogador com depressão, jogador cometendo suicídio, jogador tendo vários problemas de demência, jogadores sendo presos por agressividade, acabando, por exemplo, cometendo violência doméstica, e depois descobrem que ele tinha... E o problema é que essa doença, você não pode fazer passa lá numa tomografia, sei lá, e diagnostica. Não, muitas vezes você só vai conseguir ver completamente depois que a pessoa morre, porque daí você consegue analisar direitinho o cérebro. Então não dá nem para fazer esse diagnóstico tão fácil assim quando ele tem essa CTE. Então daí a gente vê jogadores passando pelas mais diversas dificuldades, ou até cometendo crimes, e depois a gente descobre que ele estava com esse problema. Então a gente não pode deixar que essas coisas continuem acontecendo, e o futebol até tem menos risco que o futebol americano, que o hóquei no gelo, que o rugby, mas também tem. Então tem que tratar isso com cuidado. Talvez, por exemplo, popularizar mais esse capacete do Petr Cech não fosse uma má ideia, por exemplo. Tá?
Mas é isso, então, se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?